diferente do setor. Hoje, depois, após 15 anos, o setor evoluiu muito, mas a gente nasceu com a engenharia de automação mais moderna, com o sistema SDCD. Ele é um sistema mais otimizado quando a gente fala de um controlador PID, mas a gente, longe de ter ali, vamos falar, os 7 pontes, nós tínhamos aí dos principais KPIs nossos um nível de estabilidade. A gente tinha bastante variabilidade e isso trazia os avanços que a gente estava fazendo na nossa estabilidade operacional. E quando a gente conheceu a iSystem, sendo uma empresa nova no setor, né, ela já vinha fazendo esses trabalhos no setor petroquímico, a gente tinha uma originalidade de algumas tecnologias vindas do antigo acionista, né, que era o Odebrecht, e que tinha o VR na petroquímica Cabrasquem. Isso já estava sendo implementado lá como uma indústria química, tem mais controle de processos mais severos, e a gente começou a entender isso e ver que o nosso processo, um pouco mais rudimentar naquele contexto, precisava de alguns ajustes de sintonia para ganhar eficiência. Então, no primeiro momento, a gente começou a querer entender como é que seria esse controle avançado de processo. Então, e aí entendemos que era uma linguagem difusa, não mais aquela coisa booleana ali do quente, frio, né, aberto, fechado, sim, não. E isso que trouxe para a gente ali como é que vai ser, como é que esse outro comando, né, um terceiro comando, né, que você tinha ali um comando remoto, um comando automático e a própria instalação do LIF, que vinha com essa ideia do piloto automático do avião. É assim que a gente falava com a linguagem dos operadores, né? O avião ele tem lá o piloto e o copiloto e ele tem o comando dele automático, né, de voo, e a gente estava querendo estabelecer isso em algumas variáveis. Então, esse foi o primeiro impacto, assim, pô, vai ser um negócio bacana, a gente vai diminuir a variabilidade. Essa era o recado que a System, que a área comercial e a área técnica vinham passar para a gente. E a gente falou, mas isso tem no setor? Onde é que está sendo implementado? Não, não tem. Aqui vai ser o primeiro. Opa, então, por onde começar? Aí que começou a jornada, entendeu? Então, até hoje, para nós, tem um voo que você sai da Terra e vai para o espaço e vai se descobrindo, vai vendo a melhoria de tudo isso, vai tendo uma ampla visão, mas a gente entendeu, por conceito, que era o que a gente precisava, que era esses otimizadores de 7 pontos. No nosso sistema de automação, ele era um processo que já apresentava pouca variabilidade, então a gente queria, no primeiro momento, colocar ali, por ser ele auto-operável, e a gente queria usufruir desse primeiro ponto de estabilidade em um processo que já era estável. Então, era um desafio para a System. Se tivesse chego em um processo com bastante instabilidade, qualquer coisa que você faz apresenta um ganho grande. Mas se você pegar um processo que no primeiro momento eles apresentava já uma estabilidade, a gente queria ver o que ele ia fazer com aquele processo. E aí foram feitos os estudos em malha aberta, todo o estudo de leitura operacional, das ações, foi todo implementado a linguagem fuzzy, os operadores e tal. E a gente estimou também, inicialmente, era também uma área, um setor que dava para a gente já identificar ali um KPI com relação à variabilidade, que era aumentar ali a eficiência de cogeração, diminuindo o consumo de vapor por megawatt. A gente queria que o vapor chegasse na máquina, a turbina, com 67 bar. E a gente sabia que tinha estabilidade, que é a caldeira de 67 bar, 15, 20 graus, e a turbina chegava para ela 65, temperatura 510. Então a gente lutava para colocar a máquina na melhor condição de operação, ou seja, no título dela, né, na melhor conversão. E como fazer isso? Então a gente era fácil, no primeiro momento era visível assim qual o indicador que a gente queria melhorar com a estabilidade da pressão e da temperatura desse sistema. A gente estabilizou essa temperatura em 67 bar, e aí houve uma disruptura no conceito com o próprio fabricante que não deixava a gente operacionalmente trabalhar acima de 67 bar. Por quê? Como o processo apresentava variabilidade, se você fosse para 68, 69, 2 kg a mais de pressão, para você chegar em 67 na máquina, era um risco. E aí, então, o fabricante travava isso, ele tirava as garantias e não deixava
estabilizou o 67, aí você usou lá a otimização, lá o Sunflower. Opa, agora está estável, virou um relógio 67, 15 e 20. Então vamos subir para 68. A gente demonstrou ao fabricante isso, e internamente, e a gente conseguiu a liberação de trabalhar com 68. Então a gente consegue levar ela para 67, 6, 68, em alguns casos, para que essa distância, a perda de carga, da saída do balão até a entrada na máquina, chegasse nela ali com 67 bar. O avanço dessa jornada e vendo que o que foi feito ficou bom, a gente começou a olhar outros processos que existia uma variabilidade. A gente tinha, talvez aqui, o campeão de variabilidade, que era o nosso sistema de evaporação. Nós somos uma fábrica de açúcar grande, temos uma área de evaporação enorme, uns equipamentos que são os multireboles, que traz um pouco de instabilidade operacional. O operador tinha dificuldade de atuar nos níveis e no BRICS de saída desses equipamentos, conforme a necessidade do evaporador convencional. Tínhamos destruição de açúcar por tempo de retenção, então assim, era uma série de problemas e que a gente conversou bastante com a equipe da ICIST, falamos, a gente precisamos estabilizar o setor de evaporação para diminuir a destruição de açúcar, estabilizar, aumentar a taxa de evaporação, concentrar mais o caldo, e foi um outro grande desafio. Foi um ano ali de estudo e tal, foi o segundo trabalho, né, com o LIF, e na safra subsequente a gente conseguiu trazer estabilidade e piloto automático para esse setor, e aí temos os ganhos já mensurados, que o maior de todos foi a diminuição da variabilidade e a estabilidade, onde o operador passou a assistir uma operação que a gente precisava até pensar em colocar um outro operador dedicado só para o sistema de evaporação. Hoje está o LIF, ele assiste aquilo ali e a gente foi um outro resultado positivo. E aí depois se desencadeou para a estabilidade do grau alcoólico, num aparelho que tem ociosidade, né, o INPM do etanol, onde a gente, por ser muito açucareira, a gente tem uma carga hidráulica baixa e que ficava fazendo um etanol com um alto grau de concentração, indo para o limite superior. E isso fazia a gente perder produtividade. Então a gente trouxe ele próximo ao limite inferior, mas dentro da qualidade, e a gente ganhou em volume de produção. O que mais nos surpreendeu foi o trabalho que a gente fez com o LIF, pensando em outro setor muito importante nosso, pensando em ganho, em estabilidade, que foi a temperatura de embebição e os níveis do Donelli na extração. A gente queria ganhar com a água, que é o solvente, né, para arrancar o máximo de açúcar da cana que estava entrando ali naquele setor, e a variabilidade ali era a temperatura da água de ebulição. A gente precisa ter uma água a 60 graus e ficava lá 65, 50 e pouco, né? Ficava entre água fria e água quente, ficava aquela variabilidade. E aí o operador não consegue olhar e se dedicar àquilo ali, então a água vem quente, daqui a pouco ela entra água fria, tem volume, então era confusão. E a gente sabia que isso trazia também alguns paradigmas, né, de que a moenda não podia trabalhar com a temperatura acima de 60. Não podia por quê? Porque como não tem controle, tem hora que ela vai para 70. Aí prejudica 70. Mas 65, 63 não. Colocamos o LIF, só que foi feito um estudo lá na regeneração dessa água quente. A gente fez o trabalho lá atrás, não no set point da válvula que enche esse tanque de água fria e água quente. Fizemos uma água vir já na temperatura de 60 graus. Quando ela chegou a 60, a válvula de água bruta fechou. A gente trouxe uma economia ambiental gigantesca pela redução do consumo de água bruta. E foi um outro sucesso aqui, a implantação do LIF. A gente aumentou a extração e diminuímos a água, ao ponto que a gente ganhou alguns prêmios ambientais aqui no setor, dentro da ATGS e na região, até na Embrapa. A gente conseguiu reduzir num ano. A gente hoje trabalha com uma bomba menos na captação. Esse consumo de água que a gente fazia desse manancial é o equivalente ao consumo de água da cidade de Mirante, ou seja, então hoje a gente criou um processo de sustentabilidade com a inovação. Para a jornada da inovação, ela é uma melhoria contínua, você tem que se dedicar, pegar o conhecimento do parceiro, no caso foi a turma da ICIST, juntando com a experiência nossa,
olhar realmente o que é importante em cada unidade de negócio, em cada setor, olhar ali a variável e tentar trazer essa linguagem difusa, a linguagem fuzzy, para ter os ganhos operacionais. A gente ganhou uma imagem positiva no setor, que é um valor intangível. Hoje, a unidade é uma das unidades que está na vanguarda desses processos de controle avançado. A gente acabou acompanhando o setor, muita coisa que a System também cresceu. Parte disso também é esse trabalho que a gente começou aqui, acreditando, né, juntos. A gente conseguiu dar um upgrade interno na nossa equipe de automação e instrumentação, que sai da zona de conforto. Ou seja, esse processo ele traz crescimento, abre a mentalidade também das operações, começa a todo mundo a procurar também oportunidades. Então, assim, tem uma série de coisas intangíveis aí e que traz uma maturidade na operação, na planta e para todos nós, para a própria empresa também, e colocando ela na vanguarda da indústria 4.0 no setor. O que eu vejo é assim, ó, ele vai trazer uma linguagem, né, de processo estável, traduz em aumento de eficiência. Então, se você vai tornar a sua planta mais estável, operacionalmente falando, você vai ser mais eficiente. Você vai precisar de menos pessoas cuidando também. É bom ficar claro aqui para quem vai ouvir a gente, vai ser passado. Porque a pessoa acha que o LIF ou os avanços da tecnologia, ele reduz gente drasticamente. Não, a gente já tem uma redução muito grande, são poucas pessoas na planta, que você não consegue entrar num avião e você não ter o piloto e o copiloto e a automação levar o avião de São Paulo para Paris. Tem que ter o piloto e o copiloto. Então você precisa ter a sua equipe ali, cuidando e entendendo o que está acontecendo. Se você vai trazer uma situação de steady state, seu processo, você vai ser mais eficiente, o teu número vai melhorar. Não precisa ter tecnologias de automação avançadas para colocar um lixo para funcionar. A gente trabalhou com o que a gente tinha de recursos, então isso é uma outra coisa bastante importante para quem quer começar essa jornada. Não precisar, não, então eu tenho que fazer um upgrade na minha automação, investir para caramba para começar. Não é nada disso. É só querer entender o que é o conceito e do que você tiver, você vai começar. Obviamente que se, no nosso caso, como a gente já tinha uma engenharia de automação avançada, os nossos ganhos são significativos, mas o delta é pequeno. Quem não tem, o ganho é muito maior.